Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para uma rica oportunidade de estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor. E o título de hoje do nosso estudo é Raciocínio Humano Separado das Escrituras. O Espírito Santo opera através da nossa mente. Por isso nós precisamos entender e separar o que nós devemos assistir, o que nós ouvimos, porque do que nós alimentamos as nossas mentes pode atrapalhar a operação do Espírito Santo. Ele nos convida a explorar os mistérios do universo. No entanto, a clareza, a agilidade do raciocínio humano é incapaz, por si só, de descobrir as verdades das Escrituras. As nossas mentes finitas é incapaz, longe do Espírito Santo, de ter um entendimento claro, uma clareza das Sagradas Escrituras sem o Espírito Santo. A verdade não é uma questão humana, mas uma questão da revelação divina. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é revelação de Deus. É a revelação do Espírito Santo. Então nós devemos pedir o Espírito Santo para que tome posse de nossa mente. E nós devemos nos afastar de tudo que pode encher as nossas mentes e atrapalhar o agir, o operar do Espírito Santo. Qual é a estratégia satânica do engano? Provérbios 16, 25, a palavra do Senhor assim nos diz: há caminho que parece direito ao homem, há caminho que parece certo, há caminho aos nossos olhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Em Juízes capítulo 21, no verso 25, Juízes capítulo 1, verso 25, a palavra do Senhor assim nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Então aqui a história conta que não havia rei. Então, por não haver rei, por não ter ninguém que os direcione, o que aconteceu? Cada um fazia o que achava mais certo, o que achava mais reto. Então cada um vivia da sua própria forma, porque não tinha uma direção, não tinha quem os direcionar. Em Isaías capítulo 53, no verso 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós, desde o pecado, desde do pecado de Adão e Eva, até os dias de hoje, até os dias andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nós andávamos como ovelhas desgarradas, andávamos sem direção, mas o Senhor Jesus aceitou o sacrifício e morreu a morte de cruz para nos ajudar a andar pelos caminhos certos. Satanás busca enganar pessoas que decidem construir o seu próprio caminho. Quando nós decidimos a construir os nossos próprios caminhos, a decidir os nossos próprios caminhos, sem a direção de Deus, sem a direção da palavra de Deus, tudo sai errado. Decidindo o que é certo aos nossos próprios olhos, sem base na palavra de Deus e na vontade do Senhor. Nós precisamos buscar o que Deus quer de cada um de nós, o que Deus quer que nós façamos, qual a direção, qual o caminho, e nós precisamos orar fervorosamente ao Espírito Santo para que nos ajude
achar o caminho, encontrar o caminho que é Cristo Jesus. Um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer no raciocínio humano. Ele quer, Satanás deseja que nós cremos no raciocínio humano, finito, o nosso próprio raciocínio, sem a ajuda do Espírito Santo. Porque se nós vivermos uma vida sem a ajuda do Espírito Santo, sem o operar do Espírito Santo em nossa mente, nós vivemos uma vida sem direção. E sem base na palavra de Deus, é insuficiente para entender a vontade divina. Pode haver um caminho, como está lá em Provérbios capítulo 16, 25, que parece bom, aparentemente parece bom para nós, ou mesmo em culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. Talvez aquilo que nós achamos certo esteja totalmente errado aos olhos de Deus. Então nós precisamos enxergar do prisma de Deus, enxergar da forma de que Deus deseja para cada um de nós. Porque se nós escolhermos da nossa própria vontade, se nós escolhermos do nosso próprio eu, nós iremos tomar a direção do caminho errado. Por isso nós devemos clamar o Espírito Santo, clamar pelo Espírito Santo de Deus para aclarear a nossa mente, nos afastar das coisas que nos afastam de Deus, deixar de assistir coisas que nos afastam de Deus, deixar de ouvir coisas que nos afastam de Deus e deixar de enchermos as nossas mentes com coisas vãs que atrapalham a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha, ele opera através da nossa mente. Mas se a nossa mente estiver embotada com coisas desse mundo, os nossos lobos frontais estiver fechado, nós impediremos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada da terra para o céu. Se você se sente sozinho, Deus não nos deixou sozinho. Quando Cristo ascendeu ao céu, Ele diz o quê? Deixarei o Consolador. E nós temos o Espírito Santo que nos indica, que nos ajuda a entender a Sagrada Escritura, que nos conduzem para casa. A Palavra de Deus nos conduzem para o lar eterno, para casa. E quem nos dá discernimento é o Espírito Santo. Verdade e erro, certo ou errado, é o Espírito Santo que nos dá entendimento e discernimento. Bem e mal, é o Espírito Santo que nos dá discernimento. E esse discernimento pode ser encontrado à luz da Palavra do Senhor, à luz da Palavra de Deus. Aquilo que contradiz Deus e Sua Palavra é erro. E o erro é sempre perigoso. O que está em harmonia com Deus é verdade e bondade. Como é importante que façamos da Palavra de Deus nosso arbítrio final da verdade e da moralidade. A Palavra do Senhor, ela é um manual de instrução, é uma carta, é uma bússola que nos guia na direção correta. Mas nós não podemos nos direcionar para a Palavra de Deus sem o espírito de oração. Nós não podemos ler e estudar a Palavra de Deus com o nosso próprio raciocínio, com o raciocínio humano, mas sim ser tomado a nossa mente com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar a nossa mente. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar o nosso entendimento, possa tomar os nossos corações e que possamos compreender a Palavra do Senhor
e que a palavra do Senhor esteja gravada na nossa mente, e que a palavra do Senhor esteja gravada nos nossos corações, na tábua dos nossos corações, e que ela possa nos direcionar a cada dia. Que somente a palavra de Deus pode nos transformar. Através da palavra de Deus, muitas pessoas foram transformadas. Coloca no cárcere, na prisão, qualquer livro, não irá transformar a vida de ninguém. Mas coloca lá a palavra do Senhor. Vidas são transformadas, vidas são entregues a Cristo Jesus. Que o nosso pensamento, que a nossa mente esteja direcionada pelo Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo, que o Santo Espírito de Deus abra as nossas visões, que nós possamos compreender a palavra de Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.